Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás tem um desafio complicado contra o Internacional no Beira-Rio. Não poderia ser melhor se a gente pegar, por exemplo, o próximo desafio também, visando uma competição importante, como é no caso da Copa Sul-Americana. No vídeo de hoje, quero explicar o contexto dessas duas partidas fora de casa, com um teor decisivo e também próximas uma da outra, onde o Goiás conseguiu inclusive levar sorte na tabela do Campeonato Brasileiro e também na competição internacional. Com a provável escalação do Verdão, algumas novidades, inclusive ficando no banco de reservas para o técnico Emerson Ávila, como joga essa equipe do Internacional e o que a gente vem observando do Goiás nas últimas partidas, pode sim ser um desafio interessante. Vale a pena propor o jogo fora de casa ou o Goiás vai só se defender? Será que a defesa é tão confiável assim para em jogos de alto nível, jogando fora da Serrinha, aguentar o tranco nessa difícil Série A do Campeonato Brasileiro? Enfim, um bom teste com essas respostas apenas dentro de campo, mas quero trazer aqui um panorama geral desse duelo no Beira-Rio. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Você pode fazer o seu palpite nessa partida lá na Sorte GoBet com as melhores cotações do mercado. Por exemplo, a vitória do Goiás fora de casa está pagando R$ 5,40 a cada real apostado. Ou seja, se você colocar R$10 em uma vitória do Verdão e ela acontecer, você ganha R$ 54 de volta, Ótima cotação lá na Sorte GoBet, um empate 3,24 e um triunfo do Inter em casa 1,44. Teremos também nesse domingão na Série A do Campeonato Brasileiro e você pode fazer o seu palpite lá na Sorte GoBet, Flamengo e Botafogo. Um empate 3,14, uma vitória do Botafogo 5 a cada real apostado e um triunfo do Flamengo pagando 1,47 a cada real apostado. Além de Cuiabá e Grêmio, um empate nesse compromisso a 2,65, uma vitória do Grêmio 2,40 e do Cuiabá do Cuiabá em casa, 2,49 com a nossa parceira aqui do canal. Você encontra o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Só ir lá, chamar no WhatsApp e falar que você veio aqui pelo Goiás News. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa partida entre Internacional e Goiás no estádio Beira-Rio em Porto Alegre nesse domingão às 6h30 da tarde ou da noite, como você preferir. O Verdão que está na 10ª colocação com 3 pontos conquistados nas primeiras duas partidas e vem de uma vitória importante diante do Corinthians por 3-1 dentro de casa. Essa semana livre de treinamentos para descansar a equipe nessa maratona de partidas fora de casa também ajudou bastante na preparação do técnico Emerson Ávila, visando inicialmente esse compromisso na Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional, por outro lado, soma até aqui 4 pontos em duas partidas, empatou contra o Fortaleza fora de casa na estreia e por último venceu o Flamengo no Campeonato Brasileiro, jogando dentro do seu estádio por virada. Sobre o que a gente pode esperar dessa escalação por parte do técnico Emerson Ávila. Não vejo grandes alterações. Segundo informações lá do pessoal da Rádio Band News, do André Rodrigues, a tendência é que o Diego Gonçalves seja a principal novidade. No banco de reservas, ele que acabou fraturando o nariz, vai ter que utilizar aquela máscara protetora, e pode ficar tranquilo nas partidas do Goiás, agora voltando, diante do Internacional e também contra o Ginásia na Argentina pela Copa Sul-Americana. Eu colocaria uma provável escalação do Goiás, basicamente a mesma, do último jogo diante do Corinthians, com o Tadeu no gol, lateral direita com o Maguinho, zaga com o Bruno Melo e também o Lucas Alter, lateral esquerda com o Sander. Meio de campo é Ricardo, Morelli e o Dieguinho, um pouco mais avançado o Palácios, E lá no ataque o Matheus Peixoto juntamente com o Vinícius. Essa escalação que pode parecer muito defensiva, às vezes você olhando também pode até parecer muito ofensiva, porque são jogadores que têm sim qualidade para chegar tanto no campo ofensivo e essa recomposição encaixou muito bem do Dieguinho, que ele fica quase como um ala direito, pode trocar de posição tranquilamente também com o Palácios, que faz aquela função por ali também, pelo lado direito do campo, e o Dieguinho auxiliando tanto na saída de bola, quanto também na chegada à frente e nas marcações, auxiliando o lado direito. A tendência é que mesmo com a Apodi entrando bem no duelo contra o Corinthians, o Maguinho continue sendo titular na sua posição, vem fazendo uma partidas interessantes, seguras nas últimas rodadas e também pode ser um bom teste para ele nesse jogo contra o Internacional no Beira-Rio. Outras dúvidas eram em relação ao Pedrinho e também o Gabriel Novaes. A tendência é que eles não fiquem no banco de reservas ainda nesse jogo contra o Internacional, apenas ou contra o Ginásia ou no jogo dentro de casa, na Serrinha, no próximo final de semana, diante o Palmeiras. Então o Verdão dando uma sorte também no seu calendário, já que poderia, por exemplo, enfrentar o Fortaleza nessa rodada do Campeonato Brasileiro e ter que viajar, por exemplo, para a Colômbia para fazer o jogo diante do Santa Fé na próxima quinta-feira. E não é isso que vai acontecer, É óbvio.
tem o desgaste da viagem, porém foi uma semana onde o Goiás não conseguiu avançar na Copa do Brasil, ficou livre, né, nessa última semana para fazer os seus treinamentos e a próxima viagem fora de casa também na Copa Sul-Americana, relativamente próximo, né, de Porto Alegre, que no caso vai até Buenos Aires e depois até La Plata, né, não sei se o Goiás vai conseguir um voo diretamente para La Plata, que é a capital da província, no caso do estado de Buenos Aires, porém fica um pouco distante ainda de Buenos Aires. Se eu não tiver muito enganado, eu vou nesse jogo contra o Ginásio, dá mais ou menos 60 quilômetros, né, de distância de Buenos Aires até La Plata. Então ficou mais ou menos na mesma região do mapa, né, dando sorte também nesse compromisso. E vale lembrar que o Internacional também teve, né, o jogo na Copa do Brasil no meio de semana, na quinta-feira, diante do CSA. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa escalação, o que você mudaria e principalmente a postura da equipe dentro de campo, que foi muito combativa, muito bem, principalmente fisicamente ali no meio de campo. Isso vai ser importante no duelo contra o Internacional. Será que vale a pena o Goiás ficar só ali atrás, se defendendo e buscando um contra-ataque, já que não tem, por exemplo, grandes jogadores de velocidade, exceto pelo Apodi, né, dentro do seu elenco, ou compensa ficar com aquele jogo de posse de bola? A gente sabe que o Mano Menezes tem essa característica também de buscar contra-ataque, sempre definir as jogadas muito rápido, e o Goiás vem aparentando ser um time inteligente, que sabe rodar a bola, jogar, por exemplo, fora de casa. Foi assim diante do Atlético Paranaense, apesar da derrota na estreia. O primeiro tempo do Verdão foi sim interessante, até levar os gols, né, ali na segunda etapa também acabou se complicando um pouquinho mais. Diante o Universitário jogou muito bem, é óbvio, um nível de enfrentamento muito abaixo, mas deu uma postura interessante dentro de campo, né, da gente ter um pouco mais de confiança nas partidas fora de casa e também, por que não, arriscando um pouco mais, tendo mais posse de bola. Acho que é um baita desafio, um compromisso importante para a gente ver isso em prática nessa partida fora de casa. E para completar aqui o nosso vídeo nessa parte de calendário, vale lembrar que o Goiás durante todo esse mês de maio, né, o último jogo de abril, dia 30 aí contra o Internacional no Beira-Rio, a partir da partida contra o Ginásio na Copa Sul-Americana, tanto no mês de maio e junho, o Verdão irá jogar todos os finais e também no meio de semana, não tendo nenhuma data sequer livre, né, dentro do seu calendário. Então é importante que essa última semana que se passou tenha sido de maior proveito possível, principalmente no reparo na bola aérea defensiva, até mesmo na defesa do Goiás, que sempre quando, na primeira oportunidade que é pressionada na partida, acabou livrando gols, né? Foi assim diante o Atlético Goianiense na final do Goianão, na ida e na volta contra o Cuiabá, foi um jogo diferente, né? Mas desde ali diante o Atlético foi dessa forma, contra o Atlético Paranaense, diante o Universitário no Peru, caiu muito de rendimento com aquele time reserva também contra o Santa Fé na Colômbia e contra o Corinthians na Serrinha também. O Goiás vinha dominando o jogo na primeira investida do Corinthians ali pelo lado esquerdo, é óbvio, um golaço com muita genialidade do Roger Guedes, mesmo assim entrou dentro dessa estatística de primeiro ataque e primeiro gol. Então o Goiás precisa sim ficar atento sobre isso, desse seu posicionamento, um time muito forte mentalmente, né, falando, para buscar o resultado, enfim, não se abater tanto, porém na bola aérea, no jogo contra o Universitário, já mostrou esse ponto fraco escancarado, né, para a torcida esmeraldina e obviamente para os jogadores ali dentro do elenco. Pra gente falar aqui um pouco mais, né, já comentei sobre isso, tem a final da Copa Verde também. A tendência é que ela seja realizada nas próximas datas das oitavas de finais da Copa do Brasil. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não tenho certeza dessas próximas datas da CBF. Entretanto, como o Paysandu foi eliminado, né, pelo Fluminense na terceira fase, possivelmente a final da Copa Regional deverá acontecer ali mais ou menos entre o dia 17 de maio, né, o jogo da ida em Belém, e a volta possivelmente lá para o dia 30, dia 31 em Goiânia, né, sobre o calendário do Goiás nesses próximos meses, sem folga, tanto em maio quanto também em junho. Para falar aqui rapidamente sobre essa equipe do Internacional, o que a gente pode esperar? Já assisti a alguns jogos do Inter nesse ano, é um time que busca principalmente os seus meias. Como eu falei, o Mano Menezes tem sim essa característica de um jogo cadenciado, mas nos jogos no Beira-Rio procura sim propor o jogo, principalmente no meio de campo. O Alan Patrick é muito bom de bola, principalmente para prender o jogo, ele sabe esconder muito bem as jogadas e enfiar uma ou outra bola muito bem, tanto para o Pedro Henrique, que costuma jogar mais pelo lado direito, às vezes até mesmo como um falso 9, e também o Wanderson, né, ponta esquerda também de bastante vigor físico, atrapalha muito, né, a defesa adversária ali pelo lado esquerdo do gramado. O Carlos de Penha, também o uruguaio, né, melhor dizendo, é um cara que eu gosto pra caramba, não vem sendo titular atualmente dentro desse elenco do Internacional, mesmo assim para um segundo tempo, é um jogador muito perigoso também, com a perna esquerda ofensiva. O Campanharo é uma boa contratação, ele que veio do futebol turco, ex-Chapecoense e Juventude aqui no Brasil, tem uma saída de bola muito interessante também nesse meio de campo do Internacional, que ainda não engrenou de vez na temporada. Eu estou gravando esse
esse vídeo antes do jogo da Copa do Brasil do Inter, então não sei o que aconteceu. Eu acho que até que o Internacional vai sim passar um perrenguinho contra o CSA, mas deve se classificar. Mas olhando apenas o recorte do Campeonato Brasileiro, né, a vitória do último final de semana contra o Flamengo no mesmo Beira-Rio, um primeiro tempo fraquíssimo, né, de intensidade, enfim, de qualidade também dos jogadores. No segundo tempo, muito mais emoção. Aquele jogo lá e cá acabou vencendo nos minutos finais com um golaço do Maurício. Uma provável escalação aí do Internacional, eu tenho a dúvida em relação à lateral direita, ou o Igor Gomes ou o Bustos, né, o argentino que já está recuperado. E lá na frente, talvez o Maurício pode pintar entre os 3 atacantes. Kehler no gol, lateral direita com Igor Gomes ou o próprio Bustos, né? Os zagueiros o Mercado e o Vitão, lateral esquerda com o René. Meio de campo o Campanharo, o Johnny e também o Alan Patrick. No ataque o Pedro Henrique ou o Maurício, Wanderson e também centralizado o Alemão. Então é isso aí que a gente pode imaginar, né? De 2 meias fortes das duas equipes. O Internacional na parte ofensiva e o Goiás com muita intensidade, como demonstrou, por exemplo, contra o Corinthians, né, jogando na Serrinha, aquela marcação pelo lado direito, com o Dieguinho, o Palácio cercando, o Maguinho também na lateral sempre atento, o Morelli muito intenso, o Zé Ricardo precisa ficar bastante atento na saída de bola nesse jogo contra o Internacional, pode vir a complicar o Goiás se mostrar, né, essa mesma deficiência de desligar às vezes da partida naquela saída de bola, mas eu acho que vai ser um jogo interessante, movimentado também no Beira-Rio. O que a gente pode falar aqui no finalzinho do vídeo? Sobre o histórico do confronto, né? 55 partidas entre Internacional e Goiás, Goiás e Internacional, 17 vitórias do Verdão, 27 do Inter, além de 11 empates. O último jogo, né, no próprio Beira-Rio, na Série A do ano passado, aquela vitória do Goiás, jogando bem, enfim, né, acabou perdendo aquele jogão por 4-2 para o Internacional em Porto Alegre. O Verdão que já venceu o Inter no Beira-Rio em 5 ocasiões na história, né? A última delas em 2019, aquele golaço do Michael, teve também um gol do Rafael Moura no primeiro tempo. Anteriormente a isso, o Goiás venceu em 2000, 2002, 2005, 2006 e por último, né, em 2019 no Beira-Rio. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o seu palpite para o jogo. Pode registrar também o seu palpite lá na Sorte do Bet, nossa parceira aqui do canal. Deixe aqui embaixo qual seria a sua escalação nesse jogo fora de casa, a sua impressão, o que precisa mudar também para a sequência da temporada. Enfim, volto aqui para fazer o pós-jogo. O jogo vai terminar mais ou menos 8h30, então no máximo até umas 9h30 ali já tem um vídeo novo aqui no canal para a gente falar sobre esse duelo entre Internacional e Goiás no Beira. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!